Valentina Lima limpa a janela do quarto infantil quando vê o menino sozinho no jardim. Lorenzo Azevedo, 8 anos, está sentado no banco de pedra há 1 hora, olhando para o nada. 2 meses sem falar uma palavra. Na cômoda, a foto dos gêmeos sorri para ela. Sofia e Lorenzo antes do acidente. Agora só sobrou um. Sem pensar, Valentina começa a cantarolar baixinho. Slaap, kindje, slaap. É uma canção holandesa que a avó lhe ensinou. Sua voz sai suave pela janela aberta. Lá embaixo, Lorenzo ergue a cabeça pela primeira vez. Sofia, zing voor mij, ele sussurra. Valentina para de cantar, chocada. O menino falou, e em holandês. Passos correndo pelo corredor. Bruno Azevedo irrompe no quarto, desesperado. Eu ouvi uma voz. Onde está Lorenzo? Ela aponta para o jardim. Bruno corre para a janela e vê o filho olhando para cima. Lorenzo! Bruno grita. Papa! Where is Sofia? O menino pergunta com voz frágil. Bruno quase desmaia. Seu filho não falava há 2 meses e agora estava perguntando pela irmã morta, em holandês. Como você fez isso? Bruno se vira para Valentina emocionado. Eu só cantei uma música que minha avó me ensinou. Ele entende holandês? Sofia cantava para ele. Valentina explica. Tiveram uma babá holandesa, não tiveram? Bruno confirma, lágrimas nos olhos. Por 3 anos. Do 2º andar, Beatriz Jordão observa tudo pela janela. Aos 50 anos, ela controla aquela casa há 15. Vê Bruno abraçando Lorenzo no jardim, vê o menino falando e vê Valentina na janela, a ameaça que pode destruir tudo. Não pode estar acontecendo, ela murmura. Se Lorenzo melhorar, Bruno não vai mais precisar dela. E se Bruno não precisar dela, pode descobrir onde foi parar o dinheiro que ela desviou todos esses anos. Beatriz pega o telefone. Investigações Silva. Preciso de um dossiê completo sobre uma funcionária. Valentina Lima. Quero tudo sobre ela até amanhã. E no jardim, Lorenzo fala pela primeira vez em meses. Papa, posso ouvir mais músicas? 1 hora depois, Bruno chama Valentina na cozinha. Sente aqui. Preciso entender o que aconteceu. Valentina fica nervosa. Patrão não convida a faxineira para sentar à mesa da família. Como você sabe holandês? Minha avó era da Holanda, me criou falando as 2 línguas. E por que Lorenzo reagiu assim? Sofia cantava para ele antes de dormir, não cantava? A música despertou as memórias dele. Bruno suspira pesadamente. Há 2 meses que nenhum médico consegue uma palavra dele. O que aconteceu com Sofia? A face de Bruno escurece. Acidente de carro, 8 meses atrás. Sofia morreu, Lorenzo se culpa. Por isso ele parou de falar? No começo ainda falava sobre ela, mas depois do aniversário da morte, silêncio total. Passos pesados no corredor. Beatriz entra carregando uma pasta. Bruno, precisamos conversar, em particular. Pode falar na frente da Valentina. É justamente sobre ela que quero falar. Beatriz abre a pasta com cara de triunfo. Esta funcionária mentiu sobre suas qualificações. Valentina sente o sangue gelar. Ela não é só faxineira, é formada em pedagogia. Bruno se vira surpreso. É verdade? É. Valentina baixa os olhos. Por que mentiu? Porque ninguém contrata pedagoga para trabalhar como faxineira. Iam achar que eu estava tramando alguma coisa. E não está? Beatriz intervém. Que coincidência conseguir emprego numa casa com criança traumatizada. Não foi assim. Eu precisava de qualquer emprego. História comovente. Beatriz sorri friamente. Quantas famílias ricas já ouviram essa? Beatriz, você está sendo dura demais. Bruno protesta. Tô sendo cautelosa. Lorenzo está vulnerável. Ela fez meu filho falar. Uma vez. E se for golpe? E se ela estudou nossa família e armou essa situação? Bruno fica dividido. A mulher fez seu filho falar, mas Beatriz pode ter razão. Valentina, ele diz cansado, preciso pensar sobre isso.
Posso continuar trabalhando normalmente? Por enquanto, sim, mas sem se aproximar de Lorenzo. Beatriz sorri internamente. Primeira vitória. Cuidado com funcionárias oportunistas, ela sussurra para Bruno. Sempre começam conquistando as crianças. A semente da desconfiança estava plantada. Lá no quarto, Lorenzo olha pela janela esperando ouvir de novo a voz que despertou suas memórias, mas só encontra silêncio. 2 semanas depois, Lorenzo fala algumas palavras por dia, sempre em holandês, sempre sobre Sofia. Sofia zou dit mooi vinden, ele diz para o pai no café da manhã, apontando um passarinho. Bruno sorri, feliz de ouvir a voz do filho. Beatriz observa com crescente nervosismo. A cada dia, Lorenzo fica mais comunicativo e ela sente seu controle diminuindo. Na sala de jogos, Lorenzo monta um quebra-cabeças de 1000 peças, um campo de tulipas da Holanda. É para Sofia, ele explica sozinho. Quando ela voltar, vou mostrar. Beatriz se aproxima por trás. Projeto bonito, querido. Lorenzo pula de susto. Tia Bia, posso ver? Ela se ajoelha ao lado dele. É para Sofia. O coração de Beatriz se aperta momentaneamente. Ela amou esse menino nos primeiros anos, mas a ganância corrompeu até o amor. Lorenzo, Sofia não vai voltar. Ela está no céu para sempre. Eu sei, mas posso fazer coisas bonitas para ela mesmo assim. Beatriz sente um momento de remorso. Mas se lembra do dinheiro desviado, das mentiras, dos anos de controle. Se Lorenzo melhorar, Bruno pode não precisar mais dela. Que pena, ela sussurra. Com um movimento acidental, derruba a xícara de café sobre o quebra-cabeças. Não, Lorenzo grita. Meu presente para Sofia. Ai, que desastre, foi sem querer. Lorenzo começa a chorar. Não só pela perda, mas pelo simbolismo. Era seu presente para a irmã morta. Bruno aparece correndo. O que houve? Um acidentinho. Tropecei e derrubei café no projeto do Lorenzo. Bruno vê o filho chorando sobre os destroços. Como pode ser tão descuidada? Foi sem querer, Bruno. Papai, era para Sofia. Lorenzo soluça. Agora ela vai ficar triste comigo. Bruno abraça o filho, mas lança um olhar duro para Beatriz. Mais cuidado na próxima. Claro, ela concorda, mas sorri internamente. Missão cumprida. 2 horas depois, Valentina encontra Lorenzo triste no jardim. O que foi? Ela pergunta baixinho. Mein cadeau voor Sofia escapot. Meu presente para Sofia quebrou. Valentina senta no banco. Sofia não precisa de presentes para saber que você ama ela. Ela sabe pelo seu coração. Denk je dat ze me kan horen? Você acha que ela pode me ouvir? Tenho certeza. Pode me ensinar uma música. Valentina olha ao redor e começa a cantar baixinho uma canção sobre irmãos que se amam além da vida. Do 2º andar, Beatriz observa e pega o telefone. As informações sobre Valentina Lima chegaram? Ótimo. Mande tudo por e-mail. Preciso destruir essa mulher antes que seja tarde demais. No quartinho dos fundos, Valentina guarda seus diplomas no fundo da mala. Pedagogia, pós-graduação, cursos de holandês. Tudo escondido. Ela pega uma foto desbotada. Ela e o pai na frente de uma escola pequena, mas acolhedora. Escolinha Esperança, dizia a placa. Desculpa, pai. Ela sussurra. Não consegui salvar seu sonho. Flashback de 2 anos atrás. Valentina, radiante, assinando contrato de sociedade com Marcos, colega de faculdade. Vamos revolucionar a educação infantil em São Paulo, ele disse. 3 meses depois, Marcos sumiu com todo o dinheiro. A escola fechou. As dívidas sobraram para Valentina. Filha de pedagoga pobre vira sócia de golpista, noticiaram os jornais locais. Ninguém mais quis contratá-la como professora. Sobrou trabalhar como faxineira para sustentar a mãe doente.
Uma batida na porta a tira das lembranças. Valentina! A voz de Beatriz ecoa pelo corredor. Ela esconde rapidamente os diplomas e abre a porta. Senhora Beatriz, podemos conversar? Elas descem para a cozinha. Beatriz coloca uma pasta na mesa com um sorriso cruel. Descobri coisas interessantes sobre você. Valentina sente o estômago gelar. Escolinha Esperança. Que nome bonitinho. Beatriz abre um recorte de jornal. Pena que foi só fachada para golpe, né? Não foi golpe. Meu sócio me enganou. Claro, a vítima sempre diz isso. Beatriz espalha mais documentos na mesa. Dívidas, processos, a escola fechada. Desesperada por dinheiro, formação em pedagogia, especialidade em crianças traumatizadas. Ela sorri. Perfeito perfil para se infiltrar numa família rica. Tá enganada? Tô. Então me explica, por que uma pedagoga aceita trabalhar como faxineira? Por que mentiu sobre suas qualificações? Por que preciso do emprego? Todo mundo precisa. Nem todos mentem para conseguir. Beatriz se levanta vitoriosa. Vou dar uma chance, querida. Saia desta casa voluntariamente até amanhã. O quê? Ou conto pro Bruno toda a verdade sobre você. Golpista desesperada que tá usando o trauma do filho dele. Não é verdade. Quem você acha que ele vai acreditar? Em você ou em mim, que cuido desta família há 15 anos? Beatriz se aproxima ameaçadoramente. 24 horas. Suma daqui ou sua vida vira um inferno. Ela sai, deixando Valentina sozinha com o coração disparado e lágrimas nos olhos. Do jardim, gritos de Lorenzo. Papa! Papa! Valentina e Bruno correm para o jardim. Lorenzo está no chão, segurando o braço. O que aconteceu? Bruno se ajoelha ao lado do filho. Caí da árvore. Lorenzo chora. Doí muito. Bruno examina o braço. Não está quebrado, mas vamos para o hospital. Não quero ir para o hospital. Lorenzo grita em pânico. Foi lá que Sofia morreu. Filho, você precisa. Nee, ik wil niet. Não. Eu não quero! Lorenzo entra em crise, gritando em holandês, relembrando o trauma do acidente. Bruno tenta acalmá-lo, mas Lorenzo só grita mais alto. Instintivamente, Valentina se aproxima e começa a cantar baixinho a música da avó. Imediatamente Lorenzo se acalma, para de gritar e a olha com alívio. Valentina! Ele sussurra. Tudo bem, pequeno. Vai dar tudo certo. Bruno observa, impressionado. Em segundos ela fez o que ele não conseguiu em meia hora. Como fez isso? A música acalma ele. Lembra dos momentos bons com Sofia. Valentina blijft bij mij? Lorenzo pergunta. Valentina fica comigo? Claro, ela sorri. Do terraço, Beatriz observa tudo com raiva crescente. Sua sabotagem, empurrar Lorenzo da árvore quando ninguém estava olhando, saiu pela culatra. Em vez de assustar a criança, só fortaleceu a ligação dele com Valentina. Tenho que acelerar os planos, ela murmura. No hospital, depois de confirmar que Lorenzo só tem um pequeno hematoma, Bruno puxa Valentina para um canto. Preciso da sua ajuda. Ele diz, você é a única que consegue acalmar meu filho. Senhor Bruno, sei que Beatriz foi dura com você, mas Lorenzo precisa de você. Valentina hesita. Ela disse que eu tenho até amanhã para sair. Disse o quê? Bruno fica furioso. Que vou contar para você sobre meu passado, sobre a escola que fechou. Bruno a observa atentamente. E vai contar? Valentina respira fundo. A escolinha Esperança era minha. Meu sonho junto com meu pai. Meu sócio fugiu com o dinheiro e me deixou com todas as dívidas. Por isso tá trabalhando como faxineira? Ninguém mais me contrata como professora. Acham que sou golpista. E Bruno fica em silêncio por um momento. Eu acredito em você, ele diz finalmente. Golpista não teria cuidado do Lorenzo como você cuidou. Obrigada, mas Beatriz não vai desistir. Eu sei. Lorenzo aparece correndo, o braço enfaixado, mas sorrindo. Papa, posso ficar com Valentina hoje?
Bruno olha para ela e depois para o filho. A escolha é óbvia. Pode sim. Do estacionamento do hospital, Beatriz observa pelos binóculos. Vê Bruno, Valentina e Lorenzo saindo juntos como uma família. Se não sair por bem, ela rosna, vai sair por mal. Pega o telefone. Contratei seus serviços ontem. Preciso acelerar as coisas. Quero tudo o que puder comprometer Valentina Lima até amanhã de manhã. Qualquer coisa serve. A guerra acabou de começar de verdade. E Valentina nem imagina o que Beatriz é capaz de fazer para proteger seus segredos. Na manhã seguinte, Valentina arruma suas coisas numa sacola. O ultimato de Beatriz vence em 2 horas e ela não vê outra saída. Lorenzo aparece na porta do quarto. Por que está fazendo mala? Preciso ir embora, pequeno. Mas por quê? Os olhos dele se enchem de lágrimas. Sua tia acha que não é bom eu ficar aqui, mas você me ajuda a lembrar da Sofia sem ficar triste. Eu sei, meu amor, mas às vezes os adultos tomam decisões que as crianças não entendem. Não vai embora. Lorenzo se joga nos braços dela chorando. Bruno aparece correndo. Lorenzo, por que está gritando? Papa, Valentina vai embora. Bruno vê a sacola. É verdade. Beatriz me deu até hoje de manhã para sair. Ela não tem autoridade para demitir ninguém. Só eu posso fazer isso. Beatriz surge no corredor. Que barulheira é essa? Ela não vai a lugar nenhum. Bruno declara. Como não? Você viu o dossiê sobre ela? Vi uma mulher que salvou meu filho. Bruno, você não entende. Essa mulher é perigosa. A única coisa perigosa aqui é você tentando controlar minha casa. Beatriz fica pálida. Em 15 anos, Bruno nunca a confrontou assim. Eu cuido desta família há 15 anos. E eu agradeço, mas quem decide sobre meu filho sou eu. Lorenzo observa os adultos brigando. Papá, por que a tia Bia não gosta da Valentina? Bruno se ajoelha ao lado do filho. Às vezes as pessoas ficam com ciúme quando outras fazem um bom trabalho. Ciúme? Eu só quero proteger esta família. Beatriz explode. Então aceite que Valentina está ajudando Lorenzo. Beatriz percebe que perdeu esta batalha. Tudo bem, você é o pai, mas quando der errado, não diga que eu não avisei. Ela sai batendo o pé. Você fica? Lorenzo pergunta para Valentina. Fico. Promete? Prometo. Mas do segundo andar, Beatriz já está no telefone. Investigações Silva, acelere tudo. Preciso destruir essa mulher hoje mesmo. Beatriz se tranca no escritório com documentos espalhados pela mesa. Informações sobre Valentina obtidas pelo investigador particular. O telefone toca. Conseguiu o contato do ex-sócio dela? Sim, senhora. Marcos Pereira está em Recife com identidade falsa. Providencie uma ligação. 10 minutos depois, ela disca para Recife. Marcos, sou Beatriz Jordão. Tenho uma proposta para você. Do outro lado da linha, Marcos quase derruba o telefone. Quem é você? Como conseguiu este número? Isso não importa. Sei onde você está e posso fazer sua vida virar um inferno. O que você quer? Que volte para São Paulo e conte para os jornalistas que Valentina Lima era sua sócia no golpe. Mas isso não é verdade. Ela foi vítima. Não me interessa o que é verdade. Silêncio do outro lado. 10 mil reais para dar uma entrevista dizendo que ela planejou tudo com você. Ou entrega o seu endereço para a polícia. Marcos engole seco. Deve dinheiro para gente perigosa. E se eu não aceitar? Aí você explica para os agiotários onde anda se escondendo. Tá bem, mas quero metade do dinheiro antes. Combinado. Beatriz desliga satisfeita. Em 48 horas, Valentina seria destruída. Enquanto isso, no jardim, Valentina ensina a Lorenzo uma nova canção. Muito bem, agora em português. Passarinho na janela canta para alegrar. Bruno observa da janela emocionado. Há meses não via o filho tão feliz. O telefone toca no escritório. Senhor Bruno, Dr. Carvalho, neurologista do Lorenzo. Doutor,
Soube que Lorenzo voltou a falar. Que ótima notícia! Bruno conta sobre Valentina e as músicas. Fascinante. Terapia musical com elemento familiar. Lorenzo pode regredir se afastarmos ele de quem o ajudou? Pode. Absolutamente. Crianças traumatizadas criam vínculos muito fortes. Quebrar esse vínculo causa retrocesso severo. Bruno sente um frio na barriga. Mantenha essa pessoa por perto. Lorenzo precisa dessa estabilidade. Bruno desliga mais convencido ainda de que Valentina deve ficar. No escritório ao lado, Beatriz termina outra ligação. Cidade Alerta tem uma história exclusiva sobre golpista que se infiltrou numa família rica. No dia seguinte, Bruno sai cedo para a reunião. Valentina fica com Lorenzo, dando aulas informais. O telefone toca. Residência Azevedo. Cidade Alerta. Queremos confirmar informações sobre Valentina Lima. O sangue dela gela. Que informações? Sobre o envolvimento dela no golpe da Escolinha Esperança. Isso não é verdade. A senhora é ela? Valentina desliga desesperada. 10 minutos depois, outro jornal liga. Depois, outro, todos querendo falar sobre golpista infiltrada. Valentina, por que você está nervosa? Lorenzo pergunta. Não é nada, pequeno. Às 2 da tarde, Bruno chega e encontra Valentina em pânico. Jornalistas ligaram o dia todo. Quem pode ter dado seu nome para eles? A campainha toca. Pela janela vem uma van da TV na porta. Senhor Azevedo, o repórter grita, é verdade que contratou golpista procurada? Golpista procurada? Bruno se vira para ela. Nunca cometi crime nenhum. Mais carros chegam. A campainha não para. Lorenzo, vai para o seu quarto. Bruno ordena. Por que tem gente gritando? Vai para o quarto agora. Lorenzo obedece assustado. Beatriz chega do supermercado, fingindo surpresa. Que confusão é essa? Ela pergunta para o repórter. A senhora conhece Valentina Lima? Conheço, trabalha aqui. É verdade que ela é golpista? Golpista? Nossa, que horror! Não sabia disso. Bruno assiste pela janela incrédulo. Beatriz está jogando lenha na fogueira. O telefone toca. Bruno atende. Cara, que história é essa na TV sobre sua funcionária? É um amigo do clube. Bruno liga à televisão. A foto de Valentina aparece. Golpista se infiltra em família rica. A mulher que enganou dezenas de famílias agora trabalha na casa de empresário milionário, anuncia o apresentador. A reportagem mostra Marcos mentindo. Eu e Valentina planejamos tudo. Ela era o cérebro. Ele está mentindo, Valentina grita. Por que ele mentiria? Porque alguém pagou para ele mentir. O telefone não para. Vizinhos curiosos, amigos chocados. Isso vai virar um circo, Bruno murmura. Bruno, você acredita em mim? Ele olha nos olhos dela. Vê desespero, mas não mentira. Acredito. Mesmo. Vamos provar sua inocência. Do quarto, Lorenzo observa pela janela. Não entende tudo, mas sabe que Valentina está em perigo. E pela primeira vez em 8 meses, ele vai lutar por alguém que ama. À noite, depois dos repórteres saírem, a mansão fica em silêncio tenso. Lorenzo não consegue dormir. Desce até o quartinho dos fundos. Valentina, sou eu. Ela abre com os olhos vermelhos. Você devia estar dormindo. Não consigo. Tô preocupado com você. Eles se sentam na cama. Por que aqueles homens falavam coisas feias sobre você? Porque alguém contou mentiras para eles. Quem? Não sei. É mentira. Ela suspeita muito bem quem foi. Você roubou dinheiro mesmo? Nunca. Eu dedicava minha vida a ajudar crianças. Como você me ajuda? Exato. Por que alguém ia mentir sobre você? Às vezes, pessoas fazem coisas ruins porque estão com medo. Medo de quê? De perder coisas importantes. Eu acredito em você.
Ele diz em holandês. Obrigada, querido. Bruno aparece na porta. Lorenzo, o que está fazendo aqui? Conversando com Valentina, ela está triste. Valentina, contratei o melhor investigador de São Paulo. Vamos encontrar seu ex-sócio e fazer ele confessar que mentiu. Marcos sumiu há 2 anos. Eu vou encontrar ele. O telefone toca. Valentina atende com medo. Sua mãe passou mal. Venha ao hospital agora. O mundo dela desmorona. Tenho que ir para o hospital. Agora? São 11 da noite. O médico disse que é urgente. Eu levo você. Valentina vai voltar, né? Lorenzo pergunta preocupado. Vou, sim, prometo. No hospital, a enfermeira sussurra. Uma mulher veio aqui hoje. Disse que a senhora tinha problemas com a polícia. Sua mãe ficou tão nervosa que teve uma crise. Que mulher? Cabelo loiro, uns 50 anos, muito elegante. Valentina olha para Bruno. Beatriz. No quarto, Dona Maria olha para a filha com medo. Que história é essa que uma mulher veio contar? Mentiras, mãe. Alguém quer me prejudicar. Mas por quê? Não sei ainda. Dona Maria observa Bruno na porta. E esse moço, meu patrão, o pai do Lorenzo. O menino que não falava? Esse mesmo. Pelo menos uma coisa boa você fez. A mãe sorri fraco. Muitas coisas boas, senhora. Bruno intervém. Sua filha salvou meu filho. Dona Maria aperta a mão da filha. Então não importa o que estão falando. Eu sei quem você é. No carro, voltando para casa, Bruno está pensativo. Beatriz foi longe demais. Ela quer me destruir. Por quê? Porque se Lorenzo não precisar mais de cuidados especiais, ela perde a importância. Não vou deixar ela fazer isso com você. Como vai impedir? Ainda não sei, mas vou encontrar um jeito. O que eles não sabem é que Beatriz já planejou o próximo golpe, e dessa vez será o final. Na manhã seguinte, o investigador de Bruno liga cedo. Encontrei Marcos Pereira em Recife, mas tem uma coisa estranha. O quê? Ele recebeu R$ 5.000 ontem numa conta que estava zerada há meses. De quem? Tô investigando, mas alguém pagou ele para voltar a São Paulo. Bruno sente o estômago gelar. Continue investigando. Na cozinha, Beatriz prepara café com cara de satisfação. Bom dia, Valentina. Viu as notícias hoje? Vi. Que situação complicada, né? Deve ser horrível ser acusada de algo que não fez. A ironia na voz de Beatriz é evidente. Por que você está fazendo isso comigo? Fazendo o quê? Você sabe muito bem. Lorenzo entra correndo. Bom dia, posso tomar café com vocês? Claro, querido. Beatriz sorri falso. Tia Bia, por que você não gosta da Valentina? A pergunta direta deixa Beatriz sem jeito. Quem disse que não gosto? Você sempre fica brava quando ela está perto. Não fico brava, fico preocupada. Com quê? Com você. Quero te proteger. De quê? Valentina é boa. Bruno chega da rua neste momento. Valentina, meu investigador descobriu algo interessante. Alguém pagou Marcos para mentir sobre você. Beatriz fica pálida. Quem seria capaz de fazer uma coisa dessas? Bruno pergunta, olhando diretamente para Beatriz. Não sei, ela responde nervosa. Eu acho que sei, Bruno declara. E vou descobrir hoje mesmo. Bruno, às vezes é melhor não mexer em certas coisas. Por quê? Porque pode descobrir verdades que preferia não saber. A frase sai errada. Bruno franze a testa. Que verdades? Nada. Só acho que está se desgastando à toa. Por que você não quer que eu descubra quem armou para Valentina? Não é isso. Então é o quê? Lorenzo observa tudo sem entender por completo, mas percebendo que algo grave está acontecendo. Tia Bia, ele pergunta inocente, se alguém mentiu sobre Valentina, essa pessoa é má? É, filho, Bruno responde ainda encarando Beatriz. Muito má. O telefone toca. Bruno atende. Senhor Azevedo, Marcos Pereira aceita depor. Diz que tem coisas importantes para contar sobre quem o contratou. Bruno sorri pela primeira vez em dias. Ótimo, traga ele aqui hoje à tarde.
Beatriz sente o chão sumir debaixo dos pés. Bruno, preciso sair. Tenho compromissos. Não precisa sair. Vai ser interessante você ouvir o que Marcos tem para dizer. Eu realmente preciso. Eu insisto que fique. Beatriz percebe que a armadilha se fechou ao redor dela e que em poucas horas, 15 anos de mentiras vão desmoronar. A guerra chegou ao fim. Agora é só esperar para ver quem sobrevive. 2 horas depois, o investigador de Bruno liga com uma descoberta bombástica. Senhor Azevedo, encontrei Marcos Pereira em Recife. Ele quer falar. Pode trazer ele aqui? Ele tá com medo. Prefere falar por telefone primeiro. Bruno coloca no viva voz. A voz nervosa de Marcos sai do aparelho. Senhor Bruno, eu menti sobre a Valentina. Por quê? Uma mulher me ofereceu 10 mil reais para dar aquela entrevista falsa. Que mulher? Beatriz Jordão. Disse que ia me entregar para a polícia se eu não colaborasse. Bruno sente o sangue ferver. Tem certeza? Total. Ela até gravou nossa conversa para garantir que eu ia cumprir o acordo. E Valentina? Nunca teve nada a ver com golpe nenhum. Ela foi vítima, igual todo mundo. Bruno desliga e chama Valentina. Marcos confessou. Beatriz pagou ele para mentir sobre você. Valentina se deixa cair numa cadeira. Semanas de sofrimento por causa de mentiras compradas. Ela fez isso mesmo? Fez. E agora vamos confrontar ela. Como? Com as provas. Marcos tem gravação da conversa e aceita testemunhar. E se ela negar, vai ser difícil negar uma gravação. Valentina sente raiva crescendo no peito. Por que ela me odiava tanto? Porque você ameaçava o controle que ela tinha sobre nossa família. Que controle? Com Lorenzo dependente, eu precisava dela para tudo. Agora que ele está melhorando, ela ia perder a importância. Exato. Lorenzo aparece na porta. Papai, por que vocês estão falando baixo? Estávamos conversando sobre a tia Beatriz. Ela está estranha hoje. Como assim? Está fazendo mala e chorando. Bruno e Valentina trocam olhares. Beatriz deve ter percebido que o cerco estava se fechando. Onde ela está agora? No quarto dela. Vamos conversar com ela. Bruno decide. Posso ir junto? Lorenzo pergunta. Não, filho, é conversa de adulto. Mas é sobre mim também, né? A pergunta pega Bruno desprevenido. Lorenzo tinha razão. Tudo aquilo era sobre ele. É sim, mas algumas conversas são complicadas demais para crianças. Tá bom, mas depois vocês me contam o que aconteceu? Contamos. Quando chegam na porta do quarto de Beatriz, Bruno respira fundo. Em 15 anos, nunca teve que confrontar alguém tão próximo. Pronta? Ele pergunta para Valentina. Pronta. Mas quando bate na porta, ninguém atende. Beatriz? Bruno chama. Silêncio. Ele abre a porta devagar. O quarto está vazio, janela aberta, malas desaparecidas. Ela fugiu, Valentina constata. Droga, deve ter ouvido nossa conversa. Do jardim, o porteiro grita. Senhor Bruno, a senhora Beatriz saiu de táxi há meia hora. A vilã havia escapado quando percebeu que seria desmascarada. Bruno liga imediatamente para o investigador. Beatriz fugiu, preciso encontrar ela. Já estou rastreando, aeroportos, rodoviárias, hotéis. Ela não vai longe. E como pode ter certeza? Porque ela não tem dinheiro suficiente para fugir de verdade. Descobri que ela desviou muito menos do que pensávamos. Quanto ela roubou? Uns 30 mil nos últimos anos. Quantias pequenas, mas constantes. Valentina fica surpresa. Só isso? Pensei que fosse muito mais. Eu também. Parece que ela desviava mais por desespero do que por ganância. Mesmo assim é crime. É, mas explica por que ela está fugindo de táxi, não de avião. 1 hora depois, o telefone toca. É Beatriz. Bruno, sou eu. Onde você está? Num hotel barato no centro. Meu dinheiro acabou.
Volta para casa, vamos conversar. Não posso. Você descobriu tudo, né? Descobri. Silêncio do outro lado. Beatriz, você pode fugir, mas isso não vai resolver nada. Eu sei. Então volta. Para quê? Para você me humilhar na frente de todo mundo? Para você explicar por que fez isso? Você não vai entender. Tenta me fazer entender. Beatriz chora do outro lado da linha. Bruno, eu tinha tanto medo de perder vocês. Perder como? Lorenzo estava melhorando. Você estava se interessando por ela. Onde eu ia ficar nisso tudo? Você sempre teve lugar na nossa família, como empregada. A palavra sai carregada de amargura. Você nunca foi só empregada pra gente. Mas também nunca fui família de verdade. Bruno percebe o problema. Beatriz vivia num limbo. Não era funcionária comum, mas também não era parente. Volta pra casa. Vamos resolver isso juntos. Como? Conversando, como família. Mesmo depois de tudo que eu fiz, mesmo assim. 2 horas depois, Beatriz volta na mesma roupa amarrotada, carregando 2 malas pesadas e os olhos inchados de tanto chorar. Lorenzo corre até ela. Tia Bia, você voltou. Voltei, querido. Por que você foi embora? Porque fiz coisas ruins e estava com vergonha. Que coisas? Beatriz olha para Bruno, que confirma com a cabeça. É hora de contar a verdade. Eu menti sobre a Valentina. Disse coisas feias que não eram verdade. Por quê? Porque estava com ciúme. Ciúme de quê? Do carinho que vocês têm por ela. Lorenzo franze a testa. Mas a gente também tem carinho por você. Eu sei, mas pensei que se ela ficasse, vocês não iam mais precisar de mim. Isso é bobagem. A simplicidade da resposta desarma Beatriz completamente. É bobagem mesmo, querido. Na sala, Bruno, Valentina e Beatriz se sentam para a conversa mais difícil dos últimos 15 anos. Beatriz, preciso que você me conte tudo. Sem mentira, sem desculpa. Ela respira fundo. Paguei Marcos R$10.000 para dar aquela entrevista falsa. Por quê? Porque pensei que se a reputação dela fosse destruída, você ia desistir dela. E funcionou? Não. Você acreditou nela, não nas mentiras. Valentina finalmente fala. Você quase destruiu minha vida. Eu sei. Minha mãe teve crise no hospital por sua causa. Eu sei. Perdi o emprego, a dignidade, passei vergonha na televisão nacional. Eu sei. Beatriz explode, depois se controla. Desculpa, eu sei de tudo isso. Então por que fez? Porque sou uma pessoa egoísta que teve medo de ficar sozinha. A honestidade brutal desarma a raiva de Valentina momentaneamente. Você tem ideia do que passei? Do que minha família passou? Tenho, e não tenho perdão. Realmente não tem. Bruno intervém. Valentina, sei que tá com raiva. Tem todo o direito. Mas Beatriz está aqui, assumindo os erros. E daí? Isso apaga o que ela fez? Não apaga, mas é um começo. Valentina se levanta nervosa. Bruno, essa mulher me perseguiu, me caluniou, tentou me destruir, e você quer que eu perdoe porque ela está chorando? Não quero que perdoe. Quero que escute. Já ouvi o suficiente. Valentina, Beatriz diz baixinho. Posso falar? Pode, mas não espere milagre. Não espero. Só quero que saiba que me arrependo de verdade. Arrependimento não desfaz estrago. Não desfaz, mas pode começar a consertar. Como? Vou ligar para todos os jornais e contar a verdade. Vou assumir publicamente que inventei tudo. E acha que isso basta? Não, mas é o que posso fazer. Valentina fica em silêncio, processando. E o dinheiro que você roubou da família? Vou devolver cada centavo, mesmo que leve anos. Como? Você não tem dinheiro. Vou trabalhar, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa.
E Bruno observa as duas mulheres, uma ferida, outra arrependida, ambas importantes para ele. Beatriz, você vai ter que ganhar a confiança de volta, não vai ser fácil. Eu sei. E Valentina não é obrigada a perdoar você. Eu sei. Mas se ela decidir dar uma chance, você não pode desperdiçar. Não vou desperdiçar. Valentina olha para Beatriz, a mulher que quase destruiu sua vida, mas que também parece genuinamente arrependida. Eu preciso de tempo para pensar. Ah, quanto tempo precisar, Beatriz responde. E você vai ter que provar que mudou, com ações, não com palavras. Vou provar. É um começo. Não é perdão, não é reconciliação, mas é um começo. No dia seguinte, Beatriz cumpre a promessa. Liga para todos os jornais que publicaram as mentiras sobre Valentina. Cidade Alerta. Preciso falar sobre a reportagem de Valentina Lima. Tenho informações importantes. 1 hora depois, a equipe de TV volta à mansão. Desta vez, para ouvir a verdade. Senhora Beatriz, a senhora disse que tem esclarecimentos sobre nossa reportagem. Tenho. Eu que inventei tudo. O repórter quase deixa o microfone cair. Como assim? Paguei o ex-sócio dela para mentir. Valentina nunca teve envolvimento em golpe nenhum. Por que fez isso? Por ciúme e insegurança. Não tenho desculpa. A entrevista é constrangedora. Beatriz assume todos os crimes na frente das câmeras, sabendo que isso pode resultar em processo criminal. A senhora entende que pode ser processada por difamação? Entendo e aceito as consequências. Após a gravação, o repórter se aproxima de Valentina. Senhora Valentina, pedimos desculpas formais. Nossa reportagem foi baseada em informações falsas. Obrigada. A senhora vai processar nossa emissora? Valentina olha para Beatriz, que aguarda a resposta com ansiedade. Não vou processar ninguém. Só quero que a verdade seja contada. Beatriz suspira aliviada. Quando a TV sai, Bruno reúne todos na sala. Agora que a verdade veio à tona, precisamos decidir como seguir em frente. O que você quer dizer? Valentina pergunta. Beatriz cometeu crimes. Posso processá-la ou podemos resolver em família? E o que significa resolver em família? Ela devolve o dinheiro, perde autoridade sobre nossas finanças, mas continua morando aqui. Como empregada. Como membro da família que errou e está tentando consertar. Lorenzo, que ouvia tudo, se aproxima de Beatriz. Tia Bia, você não vai mais mentir? Nunca mais, querido. Promise? Promise. Então eu perdoo você. A simplicidade da criança comove todos os adultos. Lorenzo, Valentina diz, perdoar é fácil para você porque você não sofreu o que eu sofri. Eu sei, mas guardar raiva dói na gente, né? Outra vez, a sabedoria infantil desarma os adultos. Tia Bia, Lorenzo continua, você vai continuar cuidando do jardim? Se vocês deixarem. Eu deixo. Suas flores são as mais bonitas. Beatriz começa a chorar de novo. Obrigada, Lorenzo. De nada, mas não pode mais ser má com a Valentina. Nunca mais vou ser. Nem com o papai. Nem com o papai. Tá bom então. Para Lorenzo, o assunto estava encerrado. Para adultos era mais complicado, mas pelo menos era um começo. 1 semana depois, a rotina da casa encontrou um novo equilíbrio. Beatriz trabalhava no jardim, cuidando das plantas com dedicação renovada. Lorenzo brincava feliz, alternando entre português e holandês. Valentina voltou a ensinar sem medo de ser julgada. A retratação foi ao ar em horário nobre. Pedimos desculpas públicas a Valentina Lima. Nossa reportagem anterior foi baseada em mentiras fabricadas por terceiros. O telefone não parou de tocar. Vizinhos pedindo desculpas, conhecidos que haviam dado as costas para ela. Como se sente? Bruno pergunta, encontrando Valentina no jardim. Aliviada, mas ainda machucada. É normal.
ferida dessa demora para sarar. E Beatriz, como você está lidando com tudo isso? Bruno observa a cunhada regando as rosas. É estranho. Convivi com ela 15 anos, achando que a conhecia. E descobriu que não conhecia. Descobri que ela é mais frágil do que eu imaginava. Frágil ou perigosa? As duas coisas. Pessoas frágeis às vezes fazem coisas perigosas. Lorenzo aparece correndo. Valentina, tia Bia quer te mostrar uma coisa. O que é? Vem ver. No jardim, Beatriz tinha plantado um canteiro novo. Tulipas holandesas em formato de coração. É para você, ela diz sem jeito. Para dizer que sinto muito. Valentina observa as flores delicadas. São bonitas. Importei da Holanda, iguais às das músicas que você canta pro Lorenzo. Obrigada. Valentina. Beatriz respira fundo. Sei que não tenho direito de pedir nada, mas... Você acha que um dia pode me perdoar? Valentina fica em silêncio por um momento. Não sei, mas posso tentar. É mais do que eu mereço. Provavelmente. Não é perdão completo, mas é progresso. Lorenzo pega a mão das duas mulheres. Agora vocês podem ser amigas? Talvez, Valentina responde. Com o tempo, Beatriz complementa. Que bom, porque eu gosto das duas. Do terraço, Bruno observa a cena com o coração mais leve. Sua família estava quebrada, mas estava se curando. E às vezes, curar é mais importante que estar perfeito. 3 dias depois, ele toma uma decisão que vinha amadurecendo há semanas. Vai pedir Valentina em casamento. Mas ainda não. Primeiro, todos precisam terminar de sarar. Família ferida que casa rápido demais, geralmente se machuca de novo. Melhor esperar o momento certo. E Bruno sente que esse momento está chegando. 6 meses depois, Beatriz está no Fórum Criminal de São Paulo. A promotora lê as acusações com voz firme. Difamação agravada, calúnia, apropriação indébita e ameaça, como a ré se declara. Culpada de tudo, doutora, Beatriz responde baixinho. Na plateia, Bruno, Valentina e Lorenzo observam tensos. É estranho ver alguém da família sendo julgada. O juiz analisa os documentos. A ré confessou os crimes e ressarciu parte dos danos. A carta de clemência da vítima principal. Valentina havia escrito pedindo pena mais leve. Não por perdão total, mas por humanidade. Considerando a gravidade dos crimes e o impacto na vítima, condeno a ré a 1 ano e 6 meses de prisão. Beatriz fica branca. Porém, pela confissão espontânea, converto em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica por 6 meses, seguida de 2 anos de prestação de serviços comunitários. É uma pena real, mas não devastadora. Do lado de fora, Beatriz abraça Bruno, nervosa. Obrigada por me acompanhar. Você é família, família problemática, mas família. Vou ter que usar essa coisa no pé. Ela olha para a tornozeleira. Por 6 meses, depois vai trabalhar numa creche. Lorenzo se aproxima. Tia Bia, você vai ficar presa em casa? Vou, querido. Não posso sair de casa por uns meses. Mas pode receber visita? Posso. Então vou te visitar todo dia. A inocência do menino emociona Beatriz. Obrigada, Lorenzo. Valentina fica um pouco afastada, ainda processando tudo. Como você está se sentindo? Bruno pergunta para ela, confusa. Aliviada que acabou, mas é estranho. Por quê? 6 meses atrás eu odiava ela. Hoje fico preocupada se ela vai conseguir cumprir a pena. É normal. Raiva passa, mas humanidade fica. Na primeira semana de prisão domiciliar, Beatriz descobre que ficar trancada em casa é mais difícil do que imaginava. A tornozeleira é pesada e constrangedora. Tô enlouquecendo, ela reclama para o Bruno durante uma visita. É assim mesmo no começo. Como você sabe? Porque depois do acidente eu também fiquei preso. Não com tornozeleira, mas com medo. E como saiu disso? Com ajuda, igual você vai sair.
Um ano depois, a vida na casa encontrou um ritmo mais tranquilo. Beatriz cumpriu a prisão domiciliar e agora trabalha meio período numa creche municipal. Lorenzo está na 4ª série, falando português e holandês perfeitamente. Valentina criou um grupo pequeno que atende 5 crianças por semana no jardim. Nada muito grande, mas suficiente para fazer diferença. Como foi na escola hoje? Ela pergunta para Lorenzo no fim da tarde. Legal. A professora disse que minha redação foi a melhor da turma. Sobre o que era? Minha família. Escrevi sobre quando você chegou aqui e eu voltei a falar. E o que você escreveu? Que às vezes as pessoas certas aparecem na hora certa. Bruno chega do trabalho e encontra mãe e filho no jardim. Lorenzo mostrando uma música nova em holandês para ela. Como foi o dia de vocês? Ele pergunta. Bom, Valentina sorri. Lorenzo aprendeu uma música difícil. Posso ouvir? Claro! Quer cantar comigo, mama? Quero sim. Os dois cantam juntos enquanto Bruno observa. Um ano atrás, essa cena era impensável. Valentina, Bruno diz depois que Lorenzo vai tomar banho, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz aqui, de verdade? Por que pergunta isso? Porque às vezes penso se você não sente falta da sua vida de antes. Que vida de antes? Ser professora de verdade, ter uma escola, ser independente. Valentina fica pensativa. Sabe, eu gosto da vida que tenho agora, mas às vezes sinto falta de ensinar mais crianças, de fazer diferença maior. E se eu te dissesse que você pode fazer as duas coisas? Como assim? Ser feliz aqui e ainda fazer diferença lá fora. Bruno, do que você está falando? Ele respira fundo. Tô falando de casar comigo. Valentina quase derruba o regador que segurava. Casar? Casar. Oficialmente, para você ser minha esposa e mãe do Lorenzo no papel também. Bruno, deixa eu terminar. Não tô pedindo só por amor, embora te ame muito. Tô pedindo porque quero construir uma família de verdade e quero que você tenha liberdade para ser quem você é. O que isso significa? Significa que se casar comigo, posso te ajudar a abrir uma escola pequena ou expandir seu projeto aqui. Ou qualquer coisa que você quiser fazer. Valentina fica em silêncio, processando a proposta. E o Lorenzo? O que ele acha? Por que não pergunta para ele? Lorenzo! Ela chama. Vem aqui um pouquinho. O menino aparece de pijama, cabelo molhado do banho. Que foi? Seu pai quer me fazer uma pergunta importante, mas primeiro quero saber o que você acha. Que pergunta? Se eu aceito casar com ele. Lorenzo arregala os olhos. Sério? Vocês vão casar? Não sei ainda. O que você acha? Acho que sim. Aí você vai ser minha mãe de verdade, de verdade. Eu já sou sua mãe. Mas no papel não. E papel é importante para as coisas oficiais. Bruno ri. Ele tem razão. Então vocês dois já conversaram sobre isso antes? Conversamos. Lorenzo admite. Papai perguntou se eu queria que você fosse minha mãe oficial. E o que você disse? Disse que quero muito, mas só se você quiser também. Valentina olha para os dois homens da sua vida. Eu quero, ela diz simplesmente. Sério? Bruno sorri. Sério? Mas tem uma condição. Qual? Casamento simples, nada de festa grande. Combinado. Lorenzo pula no colo dela. Agora vamos ser família oficial. Já éramos família, pequeno. Eu sei, mas agora todo mundo vai saber. 4 meses depois, a igreja São Francisco estava decorada com flores simples do jardim da casa. 50 convidados esperavam nos bancos. Amigos próximos, alguns colegas do trabalho, as famílias das crianças que Valentina atendia. Nervosa? Dona Bellini perguntou, ajudando a filha com o véu simples. Um pouco. E você? Emocionada. Sua avó ficaria orgulhosa. Ela está aqui comigo. Como sabe? Porque toda vez que canto, sinto ela do meu lado.
Lorenzo apareceu na porta do salão da noiva, todo arrumado no seu terno pequeno. Valentina, tá na hora. Já! Papai tá nervoso lá na frente. Disse que se demorar mais pode desmaiar. Seu pai não vai desmaiar. Pode sim, ele tá bem vermelho. Disse, na entrada da igreja, Bruno esperava no altar conversando baixinho com o padre. Quando viu Valentina caminhando na direção dele, sorriu aliviado. Ela usava um vestido simples, branco, sem muito enfeite. Mas para Bruno, nunca havia visto mulher mais bonita. Quem entrega esta mulher em matrimônio? Perguntou o padre. Ela mesma se entrega, Bruno respondeu. Porque aprendi que só a gente pode escolher amar de verdade. A resposta arrancou alguns sorrisos da plateia. Bruno Azevedo, aceita Valentina Lima como esposa na alegria e na tristeza? Aceito, e prometo que nossa casa sempre vai ter música. Valentina Lima, aceita Bruno Azevedo como esposo na alegria e na tristeza? Aceito. E prometo que vamos criar Lorenzo com muito amor. Podem trocar as alianças. Lorenzo se aproximou com as alianças numa almofadinha. Aqui, padre. Bruno, com esta aliança, te prometo que você nunca mais vai se sentir sozinha. Valentina, com esta aliança, te prometo que nossa família sempre vai estar unida. Declaro vocês marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi suave, cheio de promessa de anos felizes pela frente. Lorenzo aplaudiu de pé. Agora eu tenho certeza de que vocês não vão embora. A plateia riu e aplaudiu junto. Na festa simples no salão da igreja, Bruno e Valentina dançaram uma valsa que ela havia ensinado para ele. Feliz? Ele perguntou. Muito. E você? Completo. Mesmo com toda a confusão que passamos? Por causa da confusão. Se não fosse ela, a gente não estaria aqui. Lorenzo interrompeu a dança. Posso dançar também? Claro! Os três dançaram juntos no meio da pista. De longe, Beatriz observava com um sorriso sincero. Ela estava ali, representando a creche, usando um vestido simples, mas arrumada com carinho. Tia Bia! Lorenzo acenou para ela. Vem dançar com a gente. Beatriz hesitou, mas Valentina fez sinal para ela se aproximar. Vem, Beatriz. Hoje é dia de família toda junta. Foi um momento estranho, mas bonito. As 4 pessoas que mais se machucaram e se ajudaram nos últimos 2 anos, dançando juntas. Obrigada, Beatriz sussurrou para Valentina. De nada, por me deixar fazer parte disso. Você sempre fez parte, só perdeu o rumo por um tempo. E encontrei de novo? Tá encontrando. Era verdade. Beatriz ainda tinha momentos difíceis, mas estava tentando ser pessoa melhor. 2 anos depois do casamento, a família Azevedo vivia uma rotina tranquila, mas não perfeita. Lorenzo, agora com 11 anos, às vezes dava trabalho na escola. Bruno, de vez em quando, ficava estressado com o trabalho. Valentina tinha dias em que sentia saudade da carreira de professora. Mama, posso te perguntar uma coisa? Lorenzo disse numa tarde de domingo. Claro. Você sente falta de ser professora de escola grande? A pergunta pegou ela de surpresa. Por que pergunta isso? Porque vi você olhando umas fotos antigas suas na sala de aula. Valentina suspirou. Era verdade. Às vezes sentia falta de ensinar turmas inteiras, de fazer diferença na vida de mais crianças. Sinto falta às vezes, sim. E o que você vai fazer? Não sei ainda. Posso dar uma ideia? Pode. Por que você não abre uma escolinha pequena aqui em casa, para crianças que nem eu, que precisam de ajuda especial? É uma ideia interessante. E eu posso ajudar. Sei falar português e holandês. Bruno chegou da rua nesse momento e ouviu a conversa. Do que vocês estão falando? Lorenzo teve uma ideia para Mama voltar a ser professora, o menino explicou. Que ideia? Uma escolinha pequena aqui em casa. Bruno se sentou com eles.
E você quer isso, Valentina? Não sei. É complicado. Por quê? Porque é muito trabalho e precisa de licença, de estrutura. E se eu te ajudar? Como? Posso cuidar da parte burocrática. Você cuida da parte pedagógica. Sério, sério, se é isso que vai te fazer feliz. Não é questão de ser feliz. Eu já sou feliz. Então é questão do quê? De fazer o que sei fazer melhor. Então vamos fazer. 3 meses depois, a Escola Pequenos Passos foi registrada oficialmente. Começou com 8 crianças, 2 vezes por semana. Não era nada grandioso. Uma sala adaptada na área de serviço, material básico, método simples, mas eficiente. Como estão indo as aulas? Bruno perguntou no fim do primeiro mês. Bem, as crianças estão gostando. E você? Eu tô realizada. Que bom. Bruno, fala. Obrigada por me apoiar. De nada. Marido é para isso mesmo. E por me deixar ser eu mesma. Você sempre foi você mesma, só precisava de espaço para mostrar. Lorenzo apareceu correndo na cozinha. Mamá, a Júlia conseguiu ler uma frase inteira em holandês. Sério? Sério? Quer ver? Quero. A empolgação do menino com o progresso das outras crianças emocionava Valentina. Lorenzo, que foi? Você gosta de ajudar as crianças? Gosto muito. Por quê? Porque é legal ver elas ficando felizes igual eu fiquei. E quando crescer, o que quer ser? Não sei ainda, mas quero continuar ajudando criança. Era uma resposta simples, mas honesta. Muito melhor que planos mirabolantes. 6 meses depois, numa tarde de sábado, a família visitou o cemitério onde Sofia estava enterrada. Era tradição. Todo aniversário da morte dela, levavam flores e conversavam um pouco. Oi, Sofia, Lorenzo disse naturalmente, colocando margaridas no túmulo. Trouxe novidades para você. Ele se ajoelhou na grama. Mama abriu uma escolinha. Tá ensinando um monte de criança. E papai tá mais feliz. Bruno e Valentina ficaram um pouco atrás, dando espaço para ele conversar com a irmã. E eu tô bem também. Não fico mais triste quando lembro de você. Fico, sei lá, feliz por ter tido você como irmã. Valentina se emocionou. Lorenzo havia crescido tanto. Ah, e a tia Bia tá melhor. Ainda é meio esquisita às vezes, mas não faz mais maldade. Bruno sorriu. A descrição era perfeita. Bom, é isso. Tchau, Sofia. A gente volta mês que vem. Quando saíram do cemitério, Lorenzo estava pensativo. Em que você está pensando? Valentina perguntou. Na Sofia. O que sobre ela? Se ela ficaria feliz com nossa família do jeito que está agora. O que você acha? Acho que sim, porque todo mundo está bem. Todo mundo mesmo? Todo mundo, até a tia Bia. Em casa, eles encontraram Beatriz no jardim com 2 crianças da creche. Ela estava ensinando elas a plantar girassóis. Tia Bia! Lorenzo correu até ela. Como foi o trabalho hoje? Bom, essas 2 pestes aqui me deram trabalho, mas foi bom. Por que deram trabalho? Porque não queriam dividir os brinquedos. E o que você fez? Ensinei que dividir é melhor que brigar. Funciona? Às vezes, com criança você nunca sabe. Bruno e Valentina observaram a conversa. Beatriz havia mudado mesmo. Não era perfeita, ainda tinha seus defeitos, mas era uma pessoa melhor. Naquela noite, depois de Lorenzo dormir, Bruno e Valentina ficaram na varanda